Ação e Reação, capítulo 16, parte 1. No nosso último encontro, nós vimos sobre um garoto, filho de uma escrava, que foi adotado, mas que não deu o devido valor ao seu pai. E agora se vê nessa existência passando por dificuldades materiais, aquelas as quais na outra vida tinha em abundância e não soube aproveitar. Não soube aproveitar o amor do pai, a oportunidade que o pai lhe deu e a condição em que estava, que poderia ele ser melhor, ter esse melhoramento e assim não o fez. No nosso último capítulo, nós paramos na fala em que eles pedem Silas para continuar. Silas estava conversando acerca de todo esse fato ao entorno de Martim, que agora estava reencarnado, né? E numa outra posição, com um outro corpo, um outro nome agora, Adelino. Silas confiou-se à pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição, clara e sensata, rogou sedento de ensino. Continue, assistente. Essa lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelindo ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou. Correia, que não merecia a aventura do lar tranquilo, por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou. Assim, pela vida útil a que se consagra e pela qualidade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele, para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a mão nos pequenos que ressonavam, dormiam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo dos antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildades donzelas escravizadas de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral e a reforma precisa. Então, aqui, nós caímos naquele ponto. Se eu derrubo, sou eu quem vou precisar levantar. Se eu estou no passado e fiz mal a alguém, está no meu caminho a expiação. Aqui, como ele desencaminhou tantos outros e até mesmo ajudou a ceifar a vida de alguns, agora ele precisa ajudar a restabelecer e ele precisa ajudar a dar o quê? A vida que um dia ele tirou de alguém. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação. Isso nós não podemos escapar. E nós temos visto aqui diariamente. André Luiz nos conta uma história, quando pensa que não, ela cai lá na lei de ação e reação. Conta mais uma história, nos leva à lei de ação e reação. E por que tantas vezes, reiteradas vezes, nos mostrando o mesmo episódio, que às vezes, embora sejam histórias diferentes, às vezes chega a ser cansativo? Porque a gente, pelos nossos olhos imperfeitos, a gente pode até olhar e falar assim: Nossa Senhora,
E, de novo, mesmo assunto, a história se modifica, mas cai na mesma lição. Isso, gente, é proposital. Porque, veja bem, quando o assunto é falado uma vez só, é normal que você não capta o assunto. Mas quando você vai pela repetição, repete uma, repete duas, repete três, repete quatro, quando chegar lá no 10, a tendência é que você já esteja bom. Porque foi batendo, 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 até que uma hora entrou na sua cabeça. Então, são histórias diferentes para nos reportar, talvez a alguém que já vivenciou ou esteja vivenciando, e como a gente vai se portar de agora em diante, para poder nos ajudar no nosso caminho evolutivo. Quando a gente está aqui dizendo sobre o aborto, quando a gente está aqui dizendo sobre o homicídio, o estupro, né? Quantas vezes nós já não levantamos essas questões aqui? Quantos que já não praticaram, já não vivenciaram, conhece alguém que fez ou que não sei o quê? Seja lá o que for, mas Jesus nos mostra o caminho. Um dia você abortou, trabalhe na causa infantil. E isso não quer dizer que você estará isento, mas quer dizer que você vai amenizar lá na frente. Se uma pessoa comete homicídio, pode ter certeza que o homicídio está no caminho dele. Ele é devedor da vida para alguém e está no caminho dele a expiação. Então, são esses caminhos que vai nos mostrando. Olha, não faça isso. E aí a gente cai lá no Evangelho, né? Essa questão do aborto, do estupro, de tudo mais. Lá nos 10 mandamentos de Moisés, Moisés nos ensina. E com a chegada de Jesus, Jesus fala: olha, eu não vim destruir a lei, porque a lei do momento era Moisés, pelos 10 mandamentos. Todo mundo achava que Jesus veio para destruir os 10 mandamentos. Jesus fala: não, eu não vim para destruir, eu vim para cumpri-la. Eu vim para mostrar para vocês na prática o que era amar a meu Pai. Né? Quando ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu vim para te ensinar como amar o meu Pai sobre todas as coisas. Como amar o próximo como a ti mesmo. Como não cobiçar a mulher do próximo. Como viver na vida tendo amor. Eu vim para mostrar para vocês que a gente não pode matar. Eu vim mostrar para vocês que a gente não pode o quê? Roubar. E tantos anos que Jesus passou pela terra e até hoje muitos de nós não aprendemos. Então imagina, isso já se repete há tanto tempo, mas a nossa imperfeição é tão grande, a nossa imperfeição é tão grosseira, que a gente não consegue tirar de imediato essa capa. Tudo tem que ser de forma gradual. Então nós somos como crianças pequenas que nós temos a necessidade de repetir várias vezes a mesma coisa, ou de modo diferente, mas nos levando ao mesmo lugar, para a gente poder aprender. E é isso que André Luiz faz com todos nós, né? Ele vem, nos mostra um caso, conta e fala: olha, aconteceu isso. Então, eu não quero que isso aconteça comigo, então eu quero fazer diferente. Então, não deixe ser só mais uma história, mas faça a diferença.
Porque é a diferença que a gente faz hoje que vai refletir lá na frente. Porque nós não estamos jogando sementes, nós precisamos cuidar do nosso solo e arando o nosso solo para que essas sementes a ser jogadas possam que germinar. E quando a gente passar por aquele caminho que está lá na frente, a gente o vê mais cheio de flores do que de espinho. Porque até mesmo o espinho na flor tem sua beleza, mas se ele for espinho puro, não há quem aguente. Imagine um caule de uma flor que tivesse espinhos de cima e embaixo, sem você poder colocar uma mão. Imagine se a própria flor tivesse um espinho ao qual você não pudesse nem chegar perto, né? Então a gente sabe da nossa imperfeição, sabe que nosso caminho não vai ser perfeito, mas que tenha mais flores do que espinhos. E que nós possamos ir adquirindo cada vez mais discernimento. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fiel, fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do passado, criminosos para o necessário reajuste. Ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então, a vida de Adelina agora está duro. A esposa o abandonou, ele está com os filhos, né? Ora passando por dificuldades. Mas aqui vem nos ensinando esse parágrafo que graças a Deus que ele está passando por isso e graças a Deus que ele aceitou. Porque ele está o quê? Adiando ou adiantando, né? Um pedaço enorme do tempo. O próprio título vem nos falar sobre débito aliviado, né? Ele está aí aliviando o seu débito. Mas veja bem, se ele tivesse recusado, se ele não tivesse procurado a ter discernimento e aceitação, aí vamos supor que nessa encarnação ele tivesse a oportunidade de reencarnar, mas ele ia aceitar só um ou dois, ou então metade da missão, a missão estava muito pesada. Ele iria precisar de uma nova existência. Então ele está matando nessa existência o que ele necessitaria de mais tempo. Eu sei que quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos em sofrimento, não é fácil. Mas podem ter certeza, nós estamos no caminho certo. Nós estamos aonde nós precisamos estar para purgar de nós o que é necessário. Porque o nosso ensinamento, esse nosso purgar tem que ser nosso, de dentro para fora. A nossa modificação diária, a nossa modificação constante. Dispunha-nos formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou em prece. Foi quando Silas recomendou-nos cooperação, aberou-se dele e aplicou-lhe passe magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelina mereceu a limitação da enfermidade congenital de que é portador, tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai. Nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já disse, o castigaram intensamente além túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram de nova forma física por eczema de mau caráter. Então veja lá.
O remorso é coisa que se faz aqui e se faz lá. Se eu desencarno, chego no mundo espiritual e recobro a memória de coisas que eu fiz, e a hora que eu caio em sã consciência, o remorso sonda. Assim como aqui. Então, ele tinha um eczema na perna, e ele tinha por quê? Por impressões mentais que ele contraiu quando desencarnado, por ter colocado fogo no próprio pai, e agora ele vem. Lembra? Nós somos corpo que comanda a mente, que comanda o espírito. O espírito vem imprimindo na nossa mente, que imprime no nosso corpo, nas nossas células, as deficiências aos quais nós precisamos passar para sanar aqueles débitos. E eu abro um parêntese aqui com vocês. A gente precisa raciocinar sobre cada fato. Quando eu desencarno, eu estou livre das mazelas do corpo físico? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes aquelas mazelas contraídas por mim vai necessitar de mais reencarnações para purgar. Lembram de Entre a Terra e o Céu? Quem estudou Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo onde fala daquela criança que tinha uma ferida na fenda glótica que veio carregando desde lá da Segunda Guerra, quando ele cometeu um suicídio, bebeu veneno, machucou, o perispírito voltou machucado, mas ele só poderia melhorar isso na carne. Ele volta como criança um tempo, desencarna com croup, ele volta de novamente com problemas respiratórios. Então, vai retirando dele também de forma o quê? Gradual. Você vai se ver livre dos resquícios físicos na hora que você tiver purgado o que você precisa purgar. Aí, graças a Deus, glória a Deus, eu estou livre disso, agora é vida que segue. Eu tirei dali o aprendizado que eu precisava. E por agora ter aprendido, ter aceito e estar refeito, eu sigo de outra forma e livre daquilo ao qual não me pertence, agora sim, ficou lá no corpo físico. Agora eu me vejo restaurado, né? Por isso que cada caso é um caso. Semelhante moléstia, em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Ele veio com uma eczema na perna. Era para ter vindo com feridas no corpo todo. Mas o que nos atenua? Olha, mais uma vez batendo na mesma tecla. Como que nós vamos atenuar aquilo que está no nosso caminho de dolorido, de doloroso, de sofrimento? Com caridade, com beneficência, com discernimento e com aceitação. É só aí que nós vamos ter méritos para poder caminhar. A essa altura, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos à retirada. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados. Como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando-me as indagações, considerou de improviso: assistente, como, com uma elucidação assim tão clara, é justo que aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito?
Poderemos, acaso, inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou. Terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio? Martim Gaspar respondeu por fim o interlocutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos de nosso amigo. Observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos onde aceitou severas disciplinas. E onde se encontra agora? Onde se encontra agora o pai de Adelino? Qual Adelina tinha o fogo? Ele era, pelo jeito, um obsessor de Adelino, mas foi aprendendo com os passos de Adelino até um ponto que ele pediu socorro na Mansão da Paz. E eles perguntam, mas aonde ele está agora? Se ele passou por uma severa recuperação na Mansão da Paz, onde ele está agora? Porventura será permitido vê-lo para notar-lhe as alterações? Neste instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidade de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimos-nos conservando as anotações à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição, regozijamo-nos embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava a presença. Eles estavam tentando entender o que vai acontecer, né? Nós estamos lisonjeados por ter Druso conosco, mas que missão é essa que tira um dirigente tão ocupado da sua instituição para descer à terra? Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviço na mansão, e por nós outros, utilizamos-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo, não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Foi assim que, no trajeto ligeiro que lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia, em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino que deixáramos na véspera. Dois auxiliares, que conhecíamos de perto, estranhavam-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou o reverente: Diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. Na paisagem, o grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhar. Na paisagem doméstica, que nos era familiar,
O relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador, que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Drus acariciou-lhe a fonte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, como fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Meu amigo, disse-lhe Drúzio, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar. Adelino, né? Adelino Correia. Começou a chorar aterrorizado, sem conseguir desfachar-se-lhe dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo. E levantando os olhos para o alto, sobre a nossa profunda atenção, Druso suplicou. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criastes o tempo como incansável guardião de suas almas destinadas ao teu seio. Fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que não conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, que por não repilamos as oportunidades do resgate. Empresta-te-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia, para que nos constrangemos à reabilitação dolorosa, consagremos a realização dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação, ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos e conduz-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todos aos teus desígnios. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória, para sempre assim seja. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelina acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Druso foi ali para uma missão em específico. Alguém estava chegando, e esse alguém estaria aos cuidados de Adelino. Provavelmente Adelino dele um devedor, dando-lhe uma missão. Olha, é para que você possa cuidar nessa existência, ainda que carregue consigo todas as mazelas, mas isso te deixará aliviado lá na frente. Todo o sofrimento que nós passamos hoje, lá na frente, é alívio e refrigério para o nosso espírito. Findos alguns minutos na expectação que transcorreram, séries, escutamos lá fora o choro convulsivo de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente. Tomando de surpresa,
Correia ajoelhou-se enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido, que, enjeitado pelo coração materno que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou no templo mental como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho! Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo a mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, como se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, que é Deus, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, que possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito que, de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. O que é que eles nos ensinam mais uma vez? Volta para você. Volta para cada um de nós. O que nós vamos precisar reparar. Por isso a máxima sempre. Nós nascemos na família que nós precisamos. Nós estamos ao entorno daqueles que necessitamos para suprir não as necessidades do outro, mas as nossas necessidades. O outro também será colocado a determinadas oportunidades de crescer, de evoluir, mas nós, nenhum de nós está escape. O passado volta para Adelino. Aquele pai que um dia ele desprezou, aquele pai que um dia ele queimou vivo, ali se encontrava. Aquela época era muito comum, né, esse livro lá, pelas décadas de 40 e 50, era muito comum, né, que as pessoas abandonavam, né, as crianças nas portas, tentando ver o ano, né? Esse aqui que eu tô com ele está na 27ª edição. A gente tem que ver quando foi a primeira edição, né? Ah, isso não veio o caso agora. Mas naquela época era muito comum. As pessoas abandonavam as crianças e quem recebia, né, ou adotava, ficava para si, não tinha problema nenhum. Hoje em dia isso não mais existe, né? Assim, se existe, é muito escasso, né? Hoje em dia, o que a gente chama de adoção brasileira, que é pegar aquela criança e você criar e pronto, acabou, isso não existe mais, né? Precisa de ter toda uma regulamentação para que você fique, ou geralmente você não fica, porque criança vai para uma fila de adoção a qual precisa ser respeitada, né? Mas naquela época era muito comum, né? Então, veja bem, Adelino passando por tantos problemas, mas poderíamos ter certeza que no momento do desencarne ele estaria lá na frente aliviado. Uma reencarnação difícil, pesada, turbulenta, lá na frente, erros reparados em grande escala, chegando lá na frente vitorioso. Que todos nós possamos ter força e coragem para poder enfrentar também os nossos adversários, enfrentar muitas das vezes os medos das vicissitudes que nos chegam, para que nós possamos desempenhá-los da melhor maneira, porque nós queremos chegar vitoriosos. Então, tenho certeza, se a vida está difícil, é porque nós estamos no caminho certo, porque nós viemos para cá para lutar, nós viemos para cá para passar por muita coisa. Quando a gente está passando pela prova, misericórdia, a gente dá vontade de descer
né? Como se diz, para essa nave que eu quero descer. A gente tem vontade de ir embora, a gente tem vontade de não mais permanecer. Muitas das vezes nós nos pegamos falando: Jesus, eu não estou dando conta. Jesus, me ajuda a carregar esse fardo. E quando a gente menos assusta, o fardo já foi carregado, um problema já foi resolvido, embora você tenha outro para resolver, mas por hora aquela solução lhe chegou e você vai lutando, e você vai buscando, e você encontra um aqui que te ajuda a aliviar o fardo, você encontra outro ali ao qual você ajuda a aliviar o fardo, e assim a gente vai vencendo, e assim a vida terrena vai passando, e nós vamos adquirindo em nós o discernimento, nós vamos expurgando, nós vamos tendo entendimento, nós vamos tendo aceitação, e quando pensa que não, nós também já não somos os mesmos de ontem. E é isso que Jesus está esperando de nós, que nós possamos melhorar a cada dia, sermos melhores. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Alguma dúvida, gente? Nossa Senhora, falei até, né? Misericórdia. Luciana Borges, boa noite. Cris, boa noite. Rosana, né? Para não confundir com a nossa Cris. Tudo bem, gente? Um dia de cada vez, né, Rosana? E nós vamos vencer, né? Tem dia que eu fico aqui, minha filha, não sou diferente de você, não. Fala, Jesus. Semana passada, para mim, foi uma semana muito difícil. Eu falei, a hora que eu chegar na sexta-feira, eu não vou nem acreditar que eu consegui vencer. Tinha dia que eu saí e falei, eu acho que se eu não eu acho não, eu preciso estar com Jesus mais do que nunca, porque senão eu não venço. E aí, né, eu vou fazendo as minhas orações, vou com o pensamento firme, quando penso que não, eu venci um dia, né? Quando pensa que não, eu venci mais um dia. Quando pensa que não, aquilo que eu achava que eu não ia conseguir, eu dei conta, né? E aí a gente vai tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos e que muitas das vezes Jesus nos carrega no colo, né? É no colo que ele nos carrega e é nos braços que ele nos sustenta, né? Porque muitas das vezes não é brincadeira. Mas nós vamos chegar vitoriosos. Nós ainda vamos olhar para trás, rir da situação, mas nós vamos rir com responsabilidade, sabendo que valeu a pena ter estado nessas terras, com as pessoas aos quais nós encontramos, e nós iremos também lamentar daquilo em que nós poderíamos ter feito e não fizemos, mas a misericórdia de Deus é infinita, nós teremos oportunidade de recomeçar. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam descansar o corpo físico e que o corpo espiritual possa estar aí em busca de aprendizado, possa estar com espíritos amigos a fim de nos ajudar no nosso progresso. Fiquem com Deus até amanhã no Evangelho no Lar. Tchau, gente!